Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 721, Pescador Naoki. Em 15 de novembro, ano 203 do calendário da Liga, fazia um mês que Naoki e sua família haviam se mudado para a região de Alola para uma férias. Com o passar do tempo, eles se adaptaram gradualmente à vida em Alola, uma região conhecida por seu clima primaveril o ano todo, tempo quente e paisagens de tirar o fôlego. Até mesmo Pokémon como Gogoat e Miltank acharam um ambiente ideal. A grama abundante e fresca que crescia o ano todo tornava o local perfeito para pastar e relaxar. Em uma manhã ensolarada, enquanto Naoki observava a Miltank mastigando preguiçosamente no pasto, ele se viu considerando uma grande decisão. Deveriam fazer de Alola seu lar permanente? Mas o pensamento não durou muito. Logo ele balançou a cabeça e descartou a ideia. Alola era linda sim, mas também um pouco monótona. Quer fosse primavera, verão, outono ou inverno, cada estação na cidade de Kozagi tinha seu próprio charme. Na primavera, a neve derretia e brotos verdes irrompiam da terra que descongelava, trazendo nova vida à terra. O verão podia ser quente, mas as noites no Lago dos Vagalumes eram mágicas. Sentar-se à beira-mar com uma fatia de melancia ou um picolé na mão, observando os vagalumes piscarem sobre a água, era algo que você não conseguia encontrar em Alola. O outono transformava as colinas em um mar de âmbar e ouro, com ervas selvagens e cogumelos, como o rico e saboroso Azelfroon, brotando na floresta atrás da casa. E o inverno? Essa era a estação das guerras de bola de neve e de construir bonecos de neve ao lado de Pokémon, rindo e rolando na neve fofa e branca. Essas eram as pequenas alegrias que Alola não podia oferecer. Naoki soltou uma risada suave e desistiu da ideia de se mudar. Ele tirou a sujeira das mãos, voltou para a cozinha e começou a preparar um prato clássico de Paldea, arroz de frutos do mar, usando o camarão e os mexilhões frescos que havia comprado na cidade de Konikone. Ao vê-lo ocupado novamente tão cedo, Iono piscou e perguntou confusa: "Nós acabamos de tomar café da manhã, não foi?" Naoki sorriu e respondeu de brincadeira: "Guarde segredo." "Você é impossível", Iono murmurou, lançando-lhe um olhar de desaprovação. Naoki colocou cuidadosamente os frutos do mar preparados em uma panela borbulhante de arroz temperado. Em pouco tempo, um aroma rico e de dar água na boca começou a flutuar no ar. O perfume era irresistível, uma fusão da essência do oceano com o calor reconfortante do arroz cozido no vapor, cheio de talento de Paldea. Iono fungou o ar curiosamente. "Isso cheira incrivelmente bem." Naoki levantou a tampa da panela, deixando uma onda de vapor perfumado escapar. Enquanto olhava para o prato finalizado, um brilho familiar piscou em sua mente. Arroz de frutos do mar de Paldea, nível B, uma iguaria regional feita com camarões inteiros e mexilhões. O arroz absorve totalmente o rico caldo de frutos do mar, criando um prato repleto da graça do oceano. Uma especialidade culinária de Paldea. Efeito: graça do mar. Após o consumo, os humanos têm uma chance muito maior de capturar Pokémon tipo água raros durante a pesca. Para Pokémon, aumenta a eficiência do treinamento aquático por 3 horas. Classificação: uma especialidade de Paldea amada e abençoada pelo oceano. Era um prato que Naoki havia usado uma vez para ajudar um Dragonair a evoluir com sucesso para um Dragonite através de intenso treinamento subaquático. Naoki olhou e perguntou: "Quer experimentar um pouco?" "Não, obrigada, eu já comi muito esta manhã", Iono respondeu, dispensando-o com a mão. "Tudo bem então." Naoki sorriu e tirou uma porção generosa do arroz de frutos do mar, rico em caldo, da panela. Ele o embalou perfeitamente em uma lancheira, selou a tampa e o deslizou para sua mochila. Em seguida pegou sua vara de pescar e balde de iscas na despensa e gritou: "Estou de saída." Só então Iono percebeu o que ele estava fazendo. "Você vai pescar." Ela não pôde deixar de refletir consigo mesma. A pesca seria apenas um daqueles hobbies universais para homens? Isso a lembrava dos comentários durante suas transmissões ao vivo. Esposas de todos os lugares reclamavam de seus maridos passarem horas pescando e às vezes nem voltarem para casa até tarde da noite. Felizmente Naoki não era assim. Contanto que ele não negligenciasse sua família ou Pokémon por causa de seus hobbies, ela o apoiava totalmente. Tudo bem, vá logo", ela disse, afugentando de brincadeira. Naoki virou-se para Elara, que estava sentada no tapete construindo torres com blocos coloridos ao lado de seu amigo Larvesta. "Papai está de saída. Seja boazinha e ouça a mamãe, ok?" ele disse calorosamente. Elara mal olhou para cima, muito concentrada em empilhar os blocos. Ela simplesmente acenou com sua mãozinha, gesticulando com um casual vai. Ela não estava agarrada a ele hoje, o que era raro. Aproveitando a oportunidade, Naoki pegou sua vara e balde e saiu do rancho discretamente. O resto dos Pokémon ainda estava brincando nos campos, e ele não queria atrapalhar a diversão deles. Em vez disso, ele deu um rápido assobio, chamando Koraidon, que estava tomando sol por perto. Com um rosnado de reconhecimento, Koraidon surgiu, e Naoki pulou em suas costas. Os dois voaram pelos céus de Alola, em direção à costa da ilha de Akala. Eventualmente, eles alcançaram uma baía isolada com ondas suaves e cardumes visíveis de peixes passando logo abaixo da superfície. Naoki pousou, desembalou um pequeno banco dobrável de sua bolsa e se sentou. Ele escou o anzol, armou sua vara e deu algumas mordidas no arroz de frutos do mar de Paldea. Seu efeito aumentaria suas chances de pescar peixes raros hoje. Então ele lançou sua linha e esperou. Koraidon descansava por perto, deitado na areia quente, bocejando ocasionalmente enquanto olhava para o vasto oceano. O céu de Alola estava deslumbrante como sempre, um azul profundo e infinito com nuvens suaves flutuando preguiçosamente. Uma brisa suave agitava a superfície do mar, fazendo as ondas cintilarem como safiras. Naoki suspirou contente. A atmosfera calma era perfeita. Seus pensamentos divagavam, até que a vara de pescar de repente deu um puxão forte em suas mãos.
Algo havia fisgado a isca. Atento, Naoki puxou com um movimento rápido e prático. A linha chicoteou para cima em um splash, jogando gotículas no ar. Uma pequena criatura azul emergiu, girando na luz do sol antes de aterrissar perto de seus pés. Os olhos de Naoki brilharam com reconhecimento. Um Pokémon pequeno, com corpo azul celeste suave, um nariz redondo e rosa, boca branca e uma gola azul claro e franzida em volta do pescoço. Aquilo era Popplio. Que sorte! Naoki sorriu. Então o arroz de frutos do mar de Paldea é realmente eficaz. Puxar um Pokémon como este na primeira tentativa, incrível. O Popplio no anzol se debatia e espirrava, claramente não estava muito contente. Naoki rapidamente deu um passo à frente, removeu gentilmente o anzol de sua boca e o cumprimentou calorosamente. Olá, pequeno. Popplio, um dos 3 Pokémon iniciais em Alola, é conhecido por sua natureza amigável e determinação. Não é à toa que é dado a novos treinadores quando eles completam 10 anos como seu primeiro parceiro. E assim como muitos Pokémon iniciais, Popplio tem grande potencial. Sua forma evoluída, Brionne, se torna ainda mais forte em batalha. Brionne desvia de ataques com um movimento fluido e dançante e cria poderosos balões de água que lança contra os inimigos para causar danos consideráveis. E sua evolução final, Primarina, funde voz elegante e poder aquático em ataques devastadores baseados em ondas sonoras. Grácil, mais forte, é uma força a ser reconhecida. Pop! O pequeno Pokémon Liao Marinho gritou, olhando para Naoki por um momento. Então, com um bater de cauda, ele mergulhou de volta no mar. Naoki piscou, mas não pareceu desapontado. Ele não era mais uma criança que sentia a necessidade de capturar todos os Pokémon novos que via. Pelo contrário, estava divertido. Ele recolocou a isca, sorrindo enquanto lançava sua linha de volta ao mar. Seu alvo real hoje não era Popplio, era Kyogre. Naoki tinha uma teoria. Embora os jogos geralmente retratem Kyogre como um lendário único, ele acreditava que essa não era a história completa. No universo Pokémon mais amplo, o anime, o mangá e até mesmo algumas entradas de lore, havia indícios de que Pokémon lendários como Kyogre não eram realmente singulares. Eles eram raros, imensamente poderosos e sagrados, sim, mas não necessariamente únicos em todos os mundos e regiões. Afinal, se vários treinadores em diferentes linhas do tempo ou realidades pudessem encontrar ou capturar um Kyogre, isso não implicava que havia vários. E mais do que isso, ele tinha uma inspiração. No anime, Lana uma vez havia fisgado um Kyogre apenas com sua vara de pescar. Aquele momento ficou marcado para Naoki. Se Lana, com calma, paciência e coragem, pôde puxar a personificação do oceano, então, talvez com sua altíssima sorte, ele possa capturar o Kyogre que Lana capturou no anime. Capítulo 722. Pescador Naoki 2. A vara de pescar de repente estremeceu novamente. Outra fisgada. Naoki se enrijeceu concentrado e puxou com força. Um respingo dramático se seguiu, e da água saltou uma pequena criatura azul que aterrissou com um baque no recife próximo. O queixo de Naoki caiu. Espera um pouco. Outro Popplio? Ele semicerrou os olhos para ele. Será que esta baía era algum tipo de local de reprodução de Popplio? Seria a época da migração sazonal deles ou algo assim? Mas então, ele olhou mais de perto. Este era o mesmo Popplio de antes. A testa de Naoki estremeceu. Ele estendeu a mão e levantou cuidadosamente o Pokémon brincalhão. Popplio deu-lhe um sorriso atrevido. Então, assim como da última vez, ele bateu a cauda e escorregou suavemente de volta para o mar. Naoki olhou fixamente. Ah, não. Algo lhe dizia que este pequeno encrenqueiro ainda não tinha terminado. Ele recolocou a isca, lançando sua linha mais uma vez com um olhar desconfiado em direção ao oceano. Com certeza, apenas 2 minutos depois, a vara tremeu violentamente. Outra fisgada. Naoki se preparou, puxando a vara com força. A água espirrou por toda parte. Quando o Pokémon fisgado voou pelo ar mais uma vez e pousou perto de seus pés, o olho de Naoki estremeceu. É você de novo. Naoki fez uma carranca exagerada e repreendeu. Ei, não volte aqui de novo. Mas o pequeno Popplio não se deixou enganar. Ele viu através dele. Em vez de se assustar, ele chilreou de volta com um alegre. Pop. Naoki suspirou. Ele respirou fundo e, em seguida, enfiou a mão no bolso da jaqueta. Parece que estamos destinados a nos encontrar de novo e de novo. Certo então, por que você não vem para casa comigo? Ele puxou uma Pokébola vazia. Ela brilhou levemente ao sol. Originalmente esta era a Pokébola que ele havia preparado para capturar Kyogre. Mas antes que ele pudesse sequer jogá-la, os olhos do Popplio se arregalaram. Com um guincho assustado, ele se virou e mergulhou de volta para o mar. Naoki piscou. Agora você está assustado, hein? Ele cruzou os braços e murmurou para a superfície da água. Bem, então não venha me incomodar enquanto estou pescando. O mar ficou parado. Naoki soltou um pequeno suspiro e retomou sua concentração, esperando por uma fisgada lendária. Mas não muito tempo depois, uma ondulação suave perturbou a superfície novamente. Ele imediatamente se enrijeceu, pronto para um forte puxão em sua linha. Em vez disso, algo redondo e azul surgiu lentamente da água. Popplio. Com certeza, o pequeno Pokémon leão marinho emergiu com um pequeno peixe se debatendo em sua boca. Ele remou até as rochas, jogou o peixe na frente de Naoki, depois se virou com um pequeno guincho orgulhoso e mergulhou de volta no oceano. Sua expressão presunçosa parecia dizer: o quê? Eu comi algumas das suas iscas. Aqui está o seu pagamento. E assim, ele desapareceu sob as ondas. Por um momento, Naoki encarou o peixe pequeno deixado para trás. Então, incapaz de se conter, ele caiu na gargalhada. Esse carinha tem personalidade e ele riu, balançando a cabeça. Você realmente não consegue ficar bravo com ele. Pena que ele não tinha trazido nenhum Poképuff ou Puffin hoje. Enquanto olhava para o mar que rolava suavemente, ele levou as mãos em concha à boca e gritou: Ei, Popplio, eu voltarei aqui para pescar na mesma hora amanhã. É melhor você aparecer, eu tenho algo para você. Depois disso, o mar permaneceu calmo.
Era difícil dizer se Poplio realmente tinha ouvido o grito de Naoki ou não. Por um tempo, ele não apareceu novamente, e Naoki pôde pescar sem ser perturbado. Mas apesar de suas esperanças, os resultados foram decepcionantes. Talvez simplesmente não houvesse muitos peixes restantes nesta parte da baía. Mesmo com o impulso do arroz de frutos do mar de Paldea, Pokémon raros eram poucos e distantes entre si. Nas 3 horas seguintes, a captura total de Naoki totalizou 3 Slowpoke, 5 Shelder, 1 Tentacool, 2 Luminel e 2 Pilcumucu. Infelizmente, o Tentacool conseguiu escorregar para fora do balde e escapar. Os 3 Slowpoke, fiéis à sua natureza, ficaram imóveis nas rochas quentes após serem capturados, olhando fixamente para o espaço enquanto se aqueciam ao sol. Naoki os havia deixado de lado originalmente para continuar pescando, mas em pouco tempo, todas as 3 caudas foram mordidas pelo Shelder próximo, desencadeando uma evolução sincronizada. Um por um, com um flash de luz, eles evoluíram para Slowbro. Os 2 Shelder restantes, talvez percebendo que tinham esgotado sua utilidade, fecharam suas conchas e espiaram cautelosamente pelas fendas. Assim que Naoki olhou, eles se fecharam firmemente. Naoki suspirou. Sério? Vocês também? No fundo do balde, os 2 Pilcumucu estavam apenas flutuando preguiçosamente, soltando bolhas com contentamento, enquanto o par de Luminel deslizava graciosamente pela água, emitindo uma luz suave e brilhante que cintilava como o luar. Naoki considerou soltá-los de volta no mar, mas estranhamente, nenhum deles fez qualquer movimento para ir embora. Observando suas expressões calmas e relaxadas, ele não pôde deixar de sorrir. Bem, então, acho que é o destino. Ele riu. Certo, todos vocês parece que vão para casa comigo. Slowbro, Luminel e Pilcumucu eram todos gentis e tranquilos por natureza. Eles se encaixariam perfeitamente no estilo de vida pacífico do rancho. Naoki planejou soltá-los na camada inferior da ilha Dragonite. Essa área tinha um ecossistema próspero e muita comida. Essas novas adições enriqueceriam o habitat e viveriam confortavelmente sem preocupações. Com os efeitos do arroz de frutos do mar de Paldea tendo passado, Naoki arrumou suas coisas, transferiu gentilmente os Pokémon para seu balde e subiu nas costas de Koraidon. Juntos, eles voaram de volta para o rancho. Quando finalmente aterrissaram, Naoki avistou Iono conversando com alguns visitantes no gramado. Ela notou Koraidon no céu e acenou com um sorriso alegre. Olhem quem voltou. Seus convidados Ash e seus amigos se viraram ansiosamente para a zona de aterrissagem. Senhor Naoki. Naoki olhou para o grupo de jovens visitantes. Ash, Kiawe, Lili e Malu, Lana, Sofocles. Ash. Naoki piscou surpreso. Ash assentiu com entusiasmo. Sim, dissemos que viríamos visitar, lembra? A escola Pokémon está fechada hoje, então eu trouxe todos. Eles são meus colegas de classe aqui em Alola. Naoki sorriu. Entendo. Ele colocou o balde de peixes no chão e acrescentou. Onde está a senhora Delia? A mamãe voltou para a cidade de Palete e respondeu Ash. Por enquanto eu ficarei aqui em Alola com Pikachu. Naoki assentiu em compreensão. Olá, senhor Naoki. Somos os colegas de classe do Ash da escola Pokémon. Os outros cumprimentaram calorosamente, apresentando-se um por um. Naoki os acolheu com um sorriso amigável. Prazer em conhecê-los. Bem-vindos ao Rancho Casa na Árvore. Quase instantaneamente, Kiawe e os outros foram atraídos pelos Pokémon que Naoki havia trazido. Uau! Isso é um Slowpoke e um Shelder. E olhem aquele peixe brilhante, tão lindo! Exclamou Malu. Naoki riu e apontou para o balde. Estes são os Pokémon que passei a manhã inteira pescando. Uma bela pescaria, hein? Incrível! Sofocles sorriu com os olhos arregalados de admiração. Mas fora do círculo de excitação, Lili estava paralisada. Ela olhou para os muitos Pokémon ao seu redor, tão perto, tão cheios de vida, e seu corpo ficou rígido. Suas pernas pareciam estar enraizadas no chão, pesadas como chumbo. Muitos Pokémon, e eles estão muito perto. Por que ela não pensou nisso antes? Eu deveria ter vestido meu traje de proteção. Naquele exato momento, um grupo brincalhão de evoluções de Eevee passou correndo, perseguindo-se pela grama. Um deles, em sua excitação, roçou levemente a perna de Lili com sua cauda fofa. Era um dia quente, e Lili usava uma saia simples. O pelo macio do Eevee fez contato direto com sua pele nua. Sua respiração parou em sua garganta. Uma sensação avassaladora de pânico a invadiu, misturada com memórias fragmentadas e borradas, fragmentos de medo enterrados profundamente. E então, de repente, seu medo atingiu seu ponto de ruptura. Lili desmaiou ali mesmo. Capítulo 723. O B-01. Lili. Ao vê-la desabar, Ash e os outros correram rapidamente, chamando seu nome com preocupação. O que aconteceu com ela? Iono perguntou, preocupada. Lili tem um medo extremo de Pokémon por algum motivo, Malu explicou rapidamente. Lá na escola, mesmo que um Pokémon apenas se aproxime dela, ela congela de terror. Os olhos de Naoki se estreitaram levemente. Então ela era realmente a mesma Lili que ele conhecia. Ele se adiantou para verificar sua condição e tranquilizou a todos. Não se preocupem, ela está bem. Ela apenas desmaiou devido a um pico repentino de medo. Com algum descanso, ela ficará bem. Então ele se virou para a irmã Indeedee e disse gentilmente. Indeedee, você pode ajudar nossa convidada a ir para um quarto? Aí, a irmã Indeedee chiuriou, assentindo. A Indeedee calmamente usou seus poderes psíquicos para levantar Lili do chão e a levou cuidadosamente para dentro, colocando-a em um dos quartos de hóspedes para descansar. Depois de ouvir que ela estava bem, Ash e os outros finalmente soltaram um suspiro de alívio. Nesse momento, o olhar de Ash se desviou para o pátio aberto, e seus olhos se arregalaram de prazer. Uau! Olhem lá! É Entei, Raikou e Suicune. Ouvindo sua voz animada, as 3 bestas lendárias se afastaram de onde estavam observando Elara brincar com seus brinquedos. Lentamente, elas olharam na direção de Ash, e então o reconhecimento brilhou em seus olhos.
Aquele garoto era o herói arco-íris, Ash Ketchum. Os 3 Pokémon lendários não o tinham esquecido. Alguns anos atrás, eles o ajudaram a guiar até o Monte Tensei, onde ele completou o teste do herói arco-íris. E agora eles estavam se encontrando novamente neste lugar pacífico. Kiavi, Mallow, Lana e os outros notaram a poderosa presença dos 3 Pokémon desconhecidos. Ash, você os conhece? Sophocles perguntou surpreso. Claro, Ash sorriu, acenando com empolgação. Eles são os Pokémon lendários da região de Johto. O da esquerda é Raikou, do tipo elétrico. O do meio é Entei, do tipo fogo. E o da direita é Suicune, do tipo água. Pokémon lendários? Mallow ofegou, cobrindo a boca. Ash deu um aceno orgulhoso. Sim, eles são de verdade. Com um grande aceno e uma voz alegre, ele chamou, Entei, Suicune, Raikou. Há quanto tempo? A grossa juba de Entei flutuou na brisa, e a grande besta se ergueu, alta e digna, irradiando majestade. O tipo fogo olhou para Ash com aqueles olhos dourados brilhantes, então deu-lhe um aceno respeitoso em resposta. Naoki levantou uma sobrancelha para a interação, depois sorriu compreensivamente. Claro, Ash deste mundo tinha visitado o Monte Tensei e completado o teste do herói arco-íris. Não era à toa que ele conhecia as 3 bestas lendárias. Foi então que os outros notaram outra coisa, em pé no meio dos 3 Pokémon lendários, protegida como uma joia preciosa, estava uma menina pequena. Ela tinha cabelos rosas suaves, olhos escuros e grandes, e usava um vestidinho adorável. Com pouco mais de 1 ano, ela parecia uma boneca delicada, brilhante, curiosa e inegavelmente fofa. Mallow piscou levemente assustada. Ela olhou para Naoki e Iono, uma conclusão se formando em seu coração. Será que era? E como se fosse um sinal, a voz de Ash respondeu à pergunta que girava em sua mente. Senhor Naoki, essa pequena é Elara? Naoki sorriu calorosamente e assentiu. Sim, os olhos de Ash brilharam. Ele rapidamente correu, agachou-se a uma distância respeitosa e sorriu. Oi, Elara. Eu sou Ash. Elara olhou para Ash com uma expressão vazia e curiosa. Elara, diga oi para o irmão mais velho Ash, Naoki encorajou gentilmente. Desta vez, Elara entendeu. Ela piscou seus olhos grandes, então abriu a boca e disse, é Ash. O jeito que ela disse o nome dele lembrou Ash de Oopa, que uma vez o chamou, e a Pikachu, exatamente assim. Elara riu e repetiu, Ash deu um sorriso desamparado e esfregou a testa. Elara bateu palmas e riu de alegria. Ela é adorável. Mallow e os outros não puderam deixar de sorrir. Eles se agacharam ao lado dela, acenando e a cumprimentando alegremente. Mas então, uma nova conclusão os atingiu. O Sr. Naoki na verdade havia confiado o cuidado de sua filha a 3 Pokémon lendários. Todos voltaram seus olhos para Entei, Raikou e Suicune, que estavam parados por perto, agora ainda mais surpresos do que antes. Mallow engoliu em seco. O Sr. Naoki está seriamente em outro nível. Naoki estava genuinamente feliz por ter visitantes no rancho. Ele olhou para Iono, então entrou e trouxe muitos lanches e bebidas para compartilhar com Ash e seus amigos. Kiavi, sendo ele mesmo de uma família de fazendeiros, não ficou particularmente surpreso com nada na fazenda. Mas Mallow, Sophocles, Lana e os outros que não tinham visto muito da vida em um rancho, acharam tudo ao redor fascinante. Depois de desfrutar de alguns petiscos, o grupo começou a explorar o rancho com entusiasmo. Quando chegaram ao cercado de Gogoat, Mallow perguntou curiosamente, então o leite que acabamos de beber veio de Gogoat como estes? Exatamente. Ash assentiu entusiasticamente, ajudando Naoki a explicar. Na verdade, estes 3 Gogoat atingiram força de nível campeão. Na época em que o Sr. Naoki morava na região de Paldia, toneladas de pessoas vieram desafiá-los, mas nenhuma delas venceu. O quê? Lana ofegou, seus olhos arregalados em descrença. Gogoat de nível campeão? Isso mesmo. Ash confirmou com um sorriso orgulhoso. Espere um minuto. Isso significa que o leite que acabamos de beber veio de Pokémon de nível campeão? O queixo de Mallow caiu. O Sr. Naoki não levou esses Gogoat para a liga ou para batalhas, e em vez disso os tinha trabalhando no rancho produzindo leite? Isso era insanamente extravagante. Eu não acho que a qualidade do leite de um Pokémon tenha algo a ver com sua força de batalha. Ash disse, coçando a cabeça em confusão. Certo. E não são apenas os Gogoat. Ash acrescentou com crescente empolgação. O Sr. Naoki até usa um Dragonite de nível campeão para regar suas plantações. E ele tem um Palmote de nível campeão cuidando do galinheiro. Sophocles, Mallow e os outros ficaram completamente atordoados. Eles ficaram parados por um momento, completamente sem palavras. Foi Mallow quem finalmente encontrou sua voz. Ela se virou para Kiavi e perguntou em descrença. Kiavi, você tem algum Pokémon de nível campeão no seu rancho? Uma gota de suor frio escorreu pela testa de Kiavi. Que tipo de pergunta é essa? Quando Lily recuperou a consciência, ela se viu deitada em uma cama desconhecida. Ela encarou o teto sem expressão por um longo momento antes de gradualmente se lembrar do que havia acontecido. Ela tinha desmaiado, apenas por tocar em um Pokémon. Suas bochechas ficaram vermelhas. Que vergonha! Mas quando aquela Evolution roçou em sua perna, algo se agitou no fundo de sua mente. Memórias fragmentadas e sombrias surgiram, talvez desencadeadas pelo seu medo intenso. Nesses flashes, ela parecia estar presa, enredada por um Pokémon. Seu corpo havia se enrolado nela, seus membros ou tentáculos apertando tanto que ela mal conseguia respirar. Lily ofegou e instintivamente agarrou sua cabeça, seus pensamentos se dispersando em um vazio. Depois desse ponto, tudo era um borrão. O que foi isso? Ela murmurou, olhando para suas mãos trêmulas. Foi apenas um sonho? Por que parecia tão real? O quarto estava em silêncio absoluto.
Tão quieto, na verdade, que ela podia ouvir seu próprio batimento cardíaco ecoar em seus ouvidos. Então, de repente, uma explosão de risos e gritos veio de fora. Lily saiu da cama e foi até a janela. Olhando para fora, ela viu Ash e Kiavi envolvidos em uma batalha Pokémon amigável nos terrenos do rancho. Ash estava usando o Pikachu, enquanto o oponente era o Jolteon do Sr. Naoki. A batalha era rápida e intensa, faíscas voando pelo campo. O olhar de Lily se aguçou enquanto observava cada movimento. O Pikachu de Ash soltou um poderoso choque do trovão, e o Jolteon de Naoki respondeu com o mesmo movimento, choque do trovão, para contra-atacar. 2 raios colidiram no ar, crepitando com força elétrica. O clarão resultante iluminou todo o campo. Mas quando a energia finalmente se dissipou, ficou claro quem tinha vantagem. Jolteon havia sido empurrado para trás. Comparado a Pikachu, Jolteon parecia carecer de experiência em batalha, e Lily podia ver isso. Se continuasse assim, Jolteon iria perder. Assim como Lily previu, quando Ash notou que Jolteon estava perdendo terreno, ele imediatamente aproveitou a oportunidade para partir para a ofensiva. Ele fez Pikachu liberar seu movimento Z, choque do trovão de 10 milhões de volts, canalizando todo o seu poder em um golpe final. Como esperado, Jolteon não conseguiu resistir ao golpe. O choque do trovão o dominou e Jolteon desabou, incapaz de continuar lutando. Assistindo à conclusão da janela, Lily soltou um suspiro lento e silencioso. Agora, ela tinha que descobrir como enfrentar todos lá embaixo, com todos aqueles Pokémon por perto. Ela hesitou, recompondo-se. E nesse momento a porta rangeu. Assustada, Lily se virou rapidamente. Parado na soleira da porta estava o mordomo da casa, mais especificamente, um Pokémon mordomo que havia aberto a porta com a pata e agora a olhava com preocupação. Era uma Indeedee e a forma feminina nativa da região de Galar. Os pensamentos de Lily passaram rapidamente pelos fatos, um tipo psíquico e normal conhecido como um Pokémon cuidador. Mas no momento em que ela percebeu sua situação, seu corpo enrijeceu. Ela rapidamente levantou as mãos e disse nervosamente: "Por favor, espere um momento." A irmã Indeedee parou no meio do passo, inclinando a cabeça curiosamente. Aie, ela podia sentir algo. No ar, na expressão de Lily e na maneira como ela congelou, ela sentiu medo. Esta convidada estava com medo dela. "Eu sinto muito." Lily rapidamente se desculpou, confusa. "Eu não queria. Não é você, é só que..." A jovem Indeedee se lembrou do que Naoki havia explicado antes. Ela se acalmou imediatamente, entendendo. "Ai." Com um aceno gentil, ela recuou, saiu do quarto e lentamente fechou a porta atrás de si, deixando Lily com seu espaço e dignidade intactos. Vendo o Pokémon sair, Lily finalmente exalou. Seus ombros caíram ligeiramente com alívio. Se ao menos ela tivesse vestido um traje protetor antes de vir. Mas agora não era hora de pensar nisso. Todos estavam esperando por ela lá embaixo. Esconder-se assim seria muito rude. Ela se armou de coragem e saiu cuidadosamente do quarto. Um passo de cada vez, ela desceu as escadas de madeira. No momento em que ela surgiu, Malu a avistou. "Lily, você está bem?" Malu chamou com preocupação. Lily deu um pequeno aceno e olhou para todos, então se curvou educadamente. "Eu sinto muito por ter causado tanto problema." Vendo Lily descer, o grupo perdeu o interesse em continuar a batalha. Em vez disso, todos se reuniram ao redor da pequena mesa de madeira que Naoki havia preparado, onde chá e lanches haviam sido dispostos. Enquanto bebiam e mordiscavam, a conversa se voltou para o desmaio repentino de Lily. "Lily, o que aconteceu?" Malu perguntou gentilmente. Lily balançou a cabeça levemente. Eu não sei. Eu costumava gostar muito de Pokémon. Mas então, algo deve ter acontecido. Algo que eu não consigo me lembrar. Agora, toda vez que um Pokémon chega muito perto, eu sinto medo. Sempre que um Pokémon se aproximava demais, Lily sentia seu sangue subir incontrolavelmente e seu corpo ficar tenso de medo. "Eu vejo." Ash murmurou, sua expressão se tornando pensativa. Ele havia experimentado muitas coisas estranhas em suas jornadas, e depois de considerar as palavras dela por um momento, ele pareceu sério e disse: "Tem que haver uma razão para isso. Lily, você se lembra de alguma coisa sobre como isso começou?" Lily balançou a cabeça. "Eu não me lembro," ela admitiu suavemente. Então, após uma pausa, ela acrescentou: "Mas agora mesmo, quando eu desmaiei, eu me lembrei de algo." Todos ao seu redor imediatamente ficaram atentos, seus olhares fixos em Lily com preocupação e curiosidade. Os olhos de Naoki se arregalaram ligeiramente em surpresa. Se sua memória o servia bem, Lily já foi uma garota educada e bondosa que adorava Pokémon. Até aquele dia, o dia em que Luzamine levou sua filha para visitar o paraíso Aether. Elas deveriam ter apenas um passeio agradável, mas sem o conhecimento de Luzamine. Faba havia conduzido um experimento não autorizado e aberto com sucesso um ultra-buraco de minhoca. Daquele portal emergiu a outra besta, o B-01 simbionte, comumente conhecida como Nihilego. Nos corredores subterrâneos do paraíso Aether, ela encontrou Lily e a atacou. Embora ela tenha sido resgatada a tempo, o trauma deixou Lily com profundas cicatrizes psicológicas. A memória do ataque foi completamente selada, enterrada sob seu medo, e desde então ela estava apavorada com Pokémon. Faba, com medo de enfrentar as consequências, escondeu a verdade de Luzamine, o que abriu uma fenda entre mãe e filha, e eventualmente causou seu distanciamento emocional. Enquanto Naoki recordava tudo isso em silêncio, Lily começou a falar, sua voz fraca. "Eu me lembro de ter sido atacada por um Pokémon. Parecia uma água-viva translúcida, meio parecida com um Tentacool, e ela me engoliu em seu corpo." Sua voz tremeu. O medo em seus olhos mostrava o quão vívida e dolorosa a memória ainda era, mesmo depois de todo esse tempo. Um Pokémon parecido com água-viva atacou. Ash ecoou pensando muito. Malu e Kiavi trocaram olhares confusos. Até Tentacool, como um Pokémon água-viva, não lutava envolvendo e absorvendo a presa. Eles dependiam mais de ataques de veneno do que de envolver outros dentro de seus corpos.
Simplesmente não fazia sentido. Vendo a confusão nos rostos de todos, Ash finalmente se virou para Naoki com esperança nos olhos. Senhor Naoki, você sabe de que Pokémon ela pode estar falando? Lily também se virou para Naoki, sua expressão ansiosa. Naoki parou, então suspirou interiormente. Claro que ele sabia. Era o B01, simbionte, a outra besta mais conhecida por seu codinome, Nihilego. Uma criatura misteriosa nascida de outra dimensão, Nihilego possuía uma poderosa neurotoxina que lhe permitia parasitar tanto Pokémon quanto humanos. A toxina não apenas prejudicava seu hospedeiro, mas podia influenciar e até controlar seus pensamentos e comportamento. No momento em que Ash viu o reconhecimento na expressão de Naoki, seus olhos brilharam. Ele sabia, o Sr. Naoki sabia de algo. Vendo os olhares esperançosos direcionados a ele, Naoki só pôde suspirar novamente. Eventualmente ele assentiu e começou a explicar. Se não estou enganado, o Pokémon que Lily viu é uma outra besta chamada Nihilego. Todos ficaram em silêncio. Eu o encontrei por acaso quando era mais jovem, enquanto viajava pela região de Alola, Naoki disse baixinho. E com base na descrição de Lily, ela corresponde exatamente. Capítulo 724. Banquete de peixe. Nihilego? O nome desconhecido pegou todos de surpresa. Até Pikachu inclinou a cabeça e perguntou. Pika-Pi? Ash rapidamente entendeu. Uma outra besta? Então, também é um tipo de Pokémon? Naoki assentiu. Isso mesmo. Pelo menos, foi o que ouvi dizer. A Interpol e a Fundação Aether se referem a eles como ultrabestas. Quanto ao que os outros chamam, não tenho muita certeza. Interpol? Fundação Aether? Ash estava familiarizado com a Interpol. Ele já havia conhecido um agente chamado Luoker em suas viagens. Quanto a Lily, ela congelou ao ouvir Fundação Aether. Como filha mais velha da organização, ninguém ali estava mais familiarizado com a Fundação Aether do que ela. Afinal, era um grupo fundado por sua própria mãe, Luzamine. Lily, isso te faz lembrar de algo? Malo perguntou gentilmente virando-se para ela. Lily balançou a cabeça suavemente. Eu não sei. Eu só me lembro de ser um Pokémon muito aterrorizante e agressivo. Ah? Todos ficaram em silêncio, sem saber como responder. Mas Naoki não parecia preocupado. Ele sorriu e disse calmamente, não tenha medo. Agora que identificamos a causa do seu medo, você terá a chance de encará-lo novamente um dia, e desta vez, estará pronta. Ash se endireitou com a energia retornando. Sim, o Sr. Naoki está certo. Contanto que continuemos explorando a Alola, com certeza vamos encontrar essa outra besta de novo, e quando fizermos, vamos fazê-la pagar pelo que fez a você. Isso mesmo. Lana acrescentou, cheia de determinação. Todos nós vamos te ajudar a recuperar suas memórias perdidas, Lily. Kiawe estava com os braços cruzados e uma expressão séria. Ele não disse nada, mas o olhar em seus olhos dizia que ele concordava. Naoki olhou para Kiawe pensativo. Já fazia alguns anos desde que ele o tinha conhecido. O garoto que antes era esquentado havia crescido muito. Ao ouvir o encorajamento de todos, o coração de Lily se encheu de emoção. Obrigada, a todos vocês. Como as aulas na escola Pokémon seriam retomadas no dia seguinte, Ash e os outros não podiam ficar muito tempo. Às 3 da tarde, eles se despediram de Naoki e montaram em seus Pokémon de montaria, voltando para a ilha Melemele sob a luz dourada do sol. Naoki ficou no portão do rancho, observando as silhuetas deles desaparecerem na distância, com um olhar pensativo no rosto. Está começando. Parecia que a história principal da região de Alola estava começando a se desenrolar lentamente. Ash já havia recebido uma pulseira Z de Tapu Koko. Provavelmente não demoraria muito para que começassem seu desafio da ilha. E então, Nebe apareceria. Luzamine cairia sob o controle de Nihilego. Solgaleo e Lunala desceriam das estrelas? Mas no final tudo isso não tinha nada a ver com ele agora. Na época em que as ultrabestas começassem a aparecer em grande número, a família de Naoki já teria deixado a região de Alola, voltando para Paldia. Na manhã seguinte, sem nada urgente para fazer, Naoki decidiu passar um tempo na praia. Vara de pescar na mão, ele voltou ao seu local de pesca favorito. Lembrando-se do Poplio que havia encontrado no dia anterior, ele veio mais bem preparado desta vez. Ele embalou alguns Poképuffs e pofins feitos especialmente para Pokémon do tipo água. Depois de saborear uma tigela de arroz com frutos do mar no estilo Paldia, Naoki se acomodou na costa, lançando sua linha no mar cintilante. Não muito depois, a vara de pescar estremeceu. Uma mordida. O braço de Naoki baixou com o peso e com um puxão rápido, ele puxou a fisgada para fora da água. Para sua surpresa, o Pokémon na ponta da linha era nada menos que o mesmo Poplio de ontem. Desta vez, no entanto, Poplio não tentou se afastar imediatamente. Em vez disso, sentou-se calmamente na areia, inclinando a cabeça e olhando para Naoki com olhos grandes e curiosos. Pop! Ele chiuriou. Naoki sorriu e tirou um recipiente de sua bolsa. Dentro havia Pokéblocks brilhantes como joias, feitos na hora para Pokémon do tipo água. Ele colocou-um na frente de Poplio. Aqui, experimente isto. A maioria dos Pokémon iniciais é conhecida por ser amigável e gentil por natureza, e Poplio não era exceção. Com certeza, o Pokémon Leão Marinho se inclinou, cheirou o cubo e depois o pegou gentilmente com a boca. Após uma mordiscada rápida, seus olhos se iluminaram. Ele mastigou alegremente o petisco, lambendo os lábios com deleite depois. Bom, hein? Naoki riu. Eu mesmo fiz, especialmente para tipos água. Poplio, o pequeno Pokémon chiuriou de alegria. Em seguida, levantou uma nadadeira e a lambeu, antes de olhar novamente para Naoki com um brilho curioso nos olhos. Pop? Naoki piscou. Algo naquele olhar parecia mais profundo, quase como se Poplio estivesse tentando dizer algo. E ele estava certo. Ele sentiu uma mensagem no olhar do Pokémon, um sentimento gentil transmitido pelo ar entre eles.
É só dizer, eu te ajudo se precisar. Poplio não se importava em dar uma nadadeira amiga a este humano, fosse para encontrar conchas raras, mergulhar em busca de pérolas ou guiá-lo a um lugar cheio de peixes. Naoki ainda não tinha percebido a oferta. Ainda sorrindo, ele respondeu alegremente, obrigado. Naoki era um adulto, cercado por Pokémon poderosos. Por que ele precisaria da ajuda de um pequeno leão marinho como Poplio? Mas antes que pudesse terminar esse pensamento, de repente se lembrou da verdadeira razão pela qual tinha vindo à praia para pescar. Ele parou, depois sorriu e disse, na verdade, há algo com que eu gostaria de pedir sua ajuda. Poplio inclinou a cabeça, curioso. Pop? Então ele bateu a nadadeira no peito com confiança. Poplio, pode perguntar. Naoki se agachou e perguntou gentilmente, você já viu um Pokémon muito poderoso enquanto nadava no oceano? Pop? Poplio parecia intrigado. Que tipo de Pokémon? Naoki o descreveu lentamente, deixando a imagem se formar no ar entre eles. Chama-se Kyogre. Parece uma baleia enorme, com duas barbatanas gigantes que se estendem de ambos os lados do corpo. Suas costas são azul escuras, seu queixo é branco, e tem linhas vermelhas brilhantes em seu corpo e nadadeiras. Poplio franziu a testa pensando muito. Depois de um momento balançou a cabeça, não tinha visto nada parecido. Mas imediatamente ele estufou o peito e deu um grito ansioso. Poplio. Mesmo que não tivesse visto Kyogre, ele ficaria feliz em ajudar a procurá-lo. Com isso, Poplio mergulhou no mar com um respingo brincalhão, desaparecendo nas ondas como uma bolha cavalgando a maré. Naoki sorriu enquanto o observava desaparecer, depois sentou-se novamente em seu banquinho e voltou a pescar. Desta vez, sem distrações brincalhonas, sua pesca matinal correu bem. Ele puxou peixe após peixe. Embora alguns se revelassem Pokémon e fossem gentilmente devolvidos ao oceano, ele ainda terminou com um balde transbordando de peixe fresco do mar. Cavala espanhola, garopa-tigre e robalo. Ele esfregou as mãos e sorriu. Um banquete completo de peixe para o almoço. Depois de voltar ao rancho, Naoki começou a trabalhar. Os peixes estavam gordinhos e brilhavam com óleos naturais. Cozidos frescos, ficariam macios, tenros e cheios de sabor do oceano. Só de pensar nisso, seu estômago roncava. Ele planejou mentalmente os pratos enquanto trabalhava. Robalo no vapor, o favorito de Dragonite. Peixe em conserva azedo e picante. Cabeça de peixe com pimenta picada com aquele calor ardente e formigante. Sopa cremosa de cabeça de peixe, rica em nutrição. Peixe agridoce e crocante em forma de esquilo. Bolinhos de cavala espanhola suculentos, recheados com carne em flocos. Uma receita após a outra encheu sua mente, e suas mãos se moviam em ritmo, fatiando, temperando e selando com facilidade prática. O aroma delicioso pairou pela cozinha. Alguns Pokémon curiosos espiaram, atraídos pelos sons de chiado e cheiros de dar água na boca. Eles se reuniram, abanando o rabo e contraindo o nariz. Prato após prato, a mesa se encheu. Quando o prato final foi colocado, o banquete de peixe se reuniu em uma gloriosa fartura. Banquete de peixe, Rank S, uma grande refeição criada usando uma variedade de peixes e diversos métodos de cozimento. Com algo para todos os paladares, satisfaz até o Pokémon mais exigente. Efeito, bênção do mar. Depois de comer este banquete, Pokémon do tipo água ganham uma misteriosa bênção oceânica. Seu talento natural, capacidade de aprendizado e potencial geral são significativamente aprimorados. Capítulo 725. Banquete de Peixe 2. Naoki piscou surpreso. Ele não esperava que todos os efeitos dos pratos de peixe se fundissem em um único e poderoso resultado. Banquete de peixe. Uma refeição que melhora grandemente o talento, o potencial e a capacidade de aprendizado de Pokémon do tipo água. Seus benefícios superavam até mesmo os da casa na árvore de criação no rancho. Mas havia um porém, só funcionava em Pokémon do tipo água. E infelizmente o rancho não tinha muitos deles. Apenas Psyduck, Urshifu e Vaporeon se qualificavam. Ainda assim era melhor do que nada. O rancho tinha percorrido um longo caminho. Neste ponto, nem Naoki nem os Pokémon que viviam com ele estavam perseguindo força como antes. Seus dias de treinamento intenso ficaram para trás. A vida ali era pacífica agora, como uma aposentadoria feliz. Vai chamar todo mundo de volta para o almoço. Gal! Ciclizar saiu correndo da casa em velocidade máxima, levantando poeira atrás de si. Logo depois, os Pokémon voltaram correndo em uma debandada alegre. Eles se reuniram ao redor da mesa, seus olhos arregalados com a visão do banquete de peixe completo. Dragonite pescou 2 vezes, então sorriu. How? Poderia ser. Naoki fez tudo isso porque sabia o quanto ele amava peixe? Ao ver aqueles olhos expectantes e brilhantes, Naoki congelou por um instante, então riu calorosamente. Claro que sim. Vão em frente e se sirvam. How? Com um grito alegre, Dragonite avançou e deu um grande e afetuoso abraço em Naoki. Naquele momento, ele se sentiu como o Dragonite mais feliz do mundo. Naoki riu, dando tapinhas suaves em suas costas. Tudo bem, hora de comer. How? Dragonite respondeu alegremente, então caminhou até o assento que Naoki havia construído sob medida para ele, extra largo e sem encosto, e se acomodou para festejar. Os outros Pokémon rapidamente se juntaram, ocupando seus lugares e examinando os pratos com curiosidade. Cada um começou a mordiscar os sabores à sua frente. O Gerpon pegou cuidadosamente um pedaço de peixe cozido em caldo vermelho picante e o colocou delicadamente na boca. Um segundo depois, seus olhos se arregalaram e todo o seu corpo estremeceu. Pom, que picante! Naoki rapidamente lhe entregou um copo de água. Aqui, beba isto. Se estiver muito picante, também há Pokéblocks, pofins e sanduíches na lateral. O Gerpon olhou e viu que Naoki realmente havia preparado comida mais suave para aqueles que não apreciavam sabores fortes. Pom. Ela acenou com a cabeça com um sorriso e alegremente pegou um sanduíche macio para comer em vez disso. Enquanto isso, Naoki se inclinou para Yono e pegou gentilmente o bebê deles, Elara, em seus braços.
Deixe-me segurá-la um pouco. Ele colocou a criança de quase 1 ano em seu colo, segurando-a com cuidado. Lá vem o aviãozinho. Com a X, Naoki pegou um pequeno pedaço de peixe macio e sem espinhas, resfriou-o suavemente com um sopro de ar e o levou à boca de Elara. Elara estava prestes a completar 1 ano e já conseguia entender palavras simples. Assim que ouviu, ela abriu a boca obedientemente. O peixe era branco, tenro e macio, tão delicado que praticamente derretia na boca. Era a textura perfeita para uma criança. Com certeza, assim que o peixe tocou sua língua, Elara começou a mastigar ansiosamente. Depois de engolir, ela apontou para o prato de peixe na mesa com sua mãozinha, claramente pedindo mais. Naoki sorriu calorosamente. Isso é peixe, carne de peixe. Enquanto falava, ele pegou outro pedaço da carne macia. Peixe, peixe. Elara apontou para a fatia em seus hachis e repetiu orgulhosamente. Sim, você é um bebê tão inteligente, Naoki disse, acariciando gentilmente sua cabeça com carinho. Nesse momento, Elara pareceu se lembrar de algo. Ela se virou e apontou para os 2 peixes fluorescentes nadando no aquário da sala de estar e gorjeou peixe, peixe. Naoki piscou momentaneamente atordoado. Espere, Elara pensou que aqueles Pokémon brilhantes também eram comida? Ele explicou rapidamente. Aqueles são Pokémon, querida. Pokémon são nossos amigos. Nós não comemos nossos amigos. Elara inclinou a cabeça pensativamente, como se estivesse tentando entender. Eles são Finneon fluorescentes. Assim como Larvesta e Entei, todos eles são nossos bons amigos, Naoki acrescentou gentilmente, sua voz calma e paciente. Ouvindo isso, Elara piscou 2 vezes. Ela olhou para as 3 bestas lendárias, Suicune, Entei e Raikou, relaxando por perto, então voltou seu olhar para os Finneon brincalhões flutuando no aquário. E naquele momento, algo fez sentido em sua pequena mente. Peixe, peixe não é comida. O tempo passou rapidamente e antes que percebessem, o ano de 203 havia chegado ao fim. Em 20 de dezembro, Naoki recebeu uma ligação de um dos membros da guilda da expedição. Era Teddy Ursa, soando confuso do outro lado. Teddy? Para onde vocês foram? Naoki bateu na testa. De repente percebendo que eles haviam se esquecido completamente de avisar Teddy Ursa que haviam se mudado para a região de Alola para a temporada de inverno. Sentindo-se envergonhado, ele riu sem jeito. Estamos em Alola. Havia um teletransportador de Pokébola instalado no rancho, conectado diretamente à região de Alola. Com apenas um passo através dele, você pode chegar instantaneamente em Alola. Logo o meu Teddy Ursa, Victini e Zapdos apareceram na entrada do rancho. Naoki os cumprimentou com um sorriso alegre. Há quanto tempo? Teddy Ursa sorriu de volta. Teddy. Nesse momento, um anel brilhante de luz apareceu no ar sem aviso. Naoki piscou surpreso, pego completamente de surpresa, quando uma figura familiar saltou do halo giratório. Era? Opa! Opa veio visitar a todos. Ele declarou, girando alegremente no ar. Naoki olhou incrédulo, então se virou para Teddy Ursa confuso. Espere, como Opa chegou aqui? O que está acontecendo? Antes que Teddy Ursa pudesse dizer qualquer coisa, Opa respondeu com um sorriso orgulhoso. Teddy Opa faz parte da grande equipe de expedição de heróis agora. Meu acenou com a cabeça com entusiasmo. Victini flutuou ao lado deles, reagindo com um 7. Após uma rodada de explicação alegre dos Pokémon, Naoki finalmente montou a história. Aparentemente, desde o incidente na cidade do deserto, Opa havia conquistado a confiança e o apoio de Mera e Barais, os irmãos que uma vez o ajudaram a controlar seu poder. Com a bênção deles, Opa se juntou oficialmente à grande equipe de expedição de heróis e começou a viajar com meu Teddy Ursa e os outros. Quando o ano chegou ao fim, Opa decidiu deixar temporariamente o grupo e retornar ao Vale de Arche para visitar Mera e Barais. Mas o Opa conhecia o vale muito bem e depois de brincar um pouco, começou a ficar entediado. Então, como sempre, Opa fez o que fazia de melhor, invocou um portal e veio encontrar meu e os outros para brincar juntos novamente. Depois de ouvir a história toda, Naoki não sabia se ria ou suspirava. Isso é tão... Opa, ele murmurou com um sorriso. Fiel à sua natureza, Opa era brincalhão e imprevisível, mas Naoki não podia negar o quão reconfortante era tê-lo por perto. Com Opa agora fazendo parte da grande equipe de expedição de heróis, sua força geral havia subido de nível. Mesmo que fossem alvos de organizações malignas, eles não teriam nada a temer. Nem mesmo a equipe Rocket poderia tocar neles. Porque com o Opa, eles poderiam chamar Pokémon lendários para reforço a qualquer momento, invocando reforços aterrorizantes através de seus anéis dimensionais. Com tantos Pokémon lendários aparecendo do nada, quaisquer vilões com mais intenções estariam correndo para as colinas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 726, mais um ano. Teddy. Assim que Teddy Ursa voltou para o rancho, ele pulou de excitação e imediatamente fez seu pedido a Naoki, pãezinhos de mel, gomas de mel e bebidas de mel. Tudo bem, saindo agora, Naoki disse com um sorriso caloroso. Em seguida virou-se para os Pokémon parados por perto e perguntou. E vocês, meu Victini e Zapdos, Opa? O que vocês gostariam? Os olhos de Mel brilharam com o pensamento em Pokéblocks doces. Nini, Victini disse com um sorriso, claramente desejando biscoitos. Zapdos cruzou as asas e soltou um orgulhoso chiu. Não disse o que queria, mas a expressão de presunção disse o suficiente. Opa, de braços cruzados, parecia impaciente. Opa quer donuts. Naoki riu e assentiu. Tudo bem, sem problemas. Vou preparar isso para vocês agora. Ele acariciou a cabeça de cada um com carinho, depois se virou e foi para a cozinha para começar a trabalhar nos lanches. Os pãezinhos de mel e as gomas de mel para Teddy Ursa, os Pokéblocks doces de mel e os biscoitos favoritos de Victini eram todos guloseimas que Naoki já havia feito antes, então seriam fáceis de preparar. Mas o pedido de donuts de Opa era novo. Ele nunca os tinha feito antes.
Ainda assim, esta era a era da tecnologia. Naoki rapidamente pegou seu telefone Rotom e procurou uma receita. Em menos de 1 minuto, ele tinha um guia passo a passo de como fazer donuts frescos. Sovar a massa, deixar crescer, moldar, depois fritar até dourar. Parece simples o suficiente, ele disse, memorizando as instruções antes de reunir os ingredientes. Enquanto isso, do lado de fora do rancho, a equipe de Expedição Herói explorava a área com curiosidade de olhos arregalados. Embora o ambiente fosse novo para eles, os Pokémon que viviam ali não eram estranhos de forma alguma. Muitos rostos familiares vieram correndo para cumprimentá-los. Alcremie e Milton, Ogerpon e Golgoats ficaram todos encantados ao ver a equipe retornar. Pom, veio o grito alegre de um. Teddy. Teddy Ursa respondeu, igualmente feliz. Opa girou no ar, emocionado com a multidão. Este lugar é tão animado. Teddy Ursa sorriu. Teddy, isso mesmo, todos aqui brincam juntos e se dão bem. Opa adora aqui. Opa disse enquanto rodopiava no ar, claramente se divertindo. Uma atmosfera alegre se espalhou por todo o rancho. Como era a primeira vez de Opa visitando, Mel e Teddy Ursa decidiram apresentar os Pokémon do rancho. Depois de passear pelo rancho, Opa ficou ainda mais animado. Opa está tão feliz. Ele vibrou. Nesse momento, Opa avistou 3 figuras enormes relaxando na grama ali perto. E parado ao lado delas estava uma criança humana muito pequena. Quem é aquela? Opa perguntou, a curiosidade acendendo em seus olhos enquanto ele flutuava para frente, circulando gentilmente ao redor da menininha. Mel, Teddy Ursa e Victini seguiram de perto. No momento em que cercaram a criança, um pensamento repentino, quase inacreditável, os atingiu. Seria esta pequena? Mas como ela havia crescido tão rápido? Teddy Ursa lembrava-se claramente de quando eles deixaram o rancho pela primeira vez para começar suas viagens. Elara era uma criança minúscula que mal conseguia falar. Ela passava a maior parte de seus dias cochilando em seu berço, mal conseguindo abrir os olhos. Mas agora ela podia andar. O que está acontecendo? Opa perguntou, intrigado com o silêncio entre seus amigos. Saindo do torpor, Teddy Ursa explicou rapidamente. Teddy, aquela é a filha do Naoki. O nome dela é Elara. Mel inclinou a cabeça, ainda lutando para processar a mudança. Não tinha passado muito tempo com humanos antes, e ver Elara crescer tão rapidamente o deixou atordoado. Victini, por outro lado, era muito mais familiarizado com humanos. Ele já havia vivido com o antigo reino Castelo do Vale e tinha visto muitos humanos crescerem da infância à velhice. Elara. Opa repetiu suavemente o nome dela, então voou animadamente até ela. Oi, Elara. Eu sou Opa. Opa. Elara olhou para o Pokémon flutuante com olhos arregalados. Então, com uma risada feliz, ela esticou seus bracinhos e o abraçou. Opa. É Opa. O Pokémon corrigiu com um beicinho. Opa. Elara repetiu orgulhosamente. Opa deu um suspiro dramático. Tudo bem, tudo bem. Opa então. Como era o primeiro encontro deles, Opa queria dar-lhe um presente. Com um flash de luz e um alto pop, fumaça pairou ao seu redor. Opa se transformou de sua forma pequena e brincalhona para sua forma libertado maior e mais intimidadora, com 6 braços poderosos, uma cauda longa e uma expressão assustadora. Um anel brilhante se materializou de um dos braços de Opa. Com grande talento ele alcançou o anel, procurando algo dentro. Opa vai tirar uma surpresa. Mas antes que pudesse terminar, um alto lamento ecoou pelo campo. Assustado, Opa olhou para baixo e encontrou Elara chorando e se esforçando para se esconder atrás dos 3 Pokémon imponentes ao lado dela, Entei, Raikou e Suicune. As feras lendárias encararam Opa severamente, suas expressões claramente impressionadas. Opa piscou, completamente confuso. O que aconteceu? Por que ela está chorando? Mel não conseguiu conter uma risada e cobriu a boca. Teddy Ursa deu um passo à frente e explicou gentilmente. Teddy, ela ficou assustada com a sua forma grande. Percebendo o que havia acontecido, Opa imediatamente voltou à sua forma menor e mais fofa. Então, sem hesitar, ele invocou seu anel novamente. No momento seguinte, donuts e doces começaram a chover do céu, caindo como uma doce e colorida chuva e se acumulando em uma pequena e alegre colina na grama. Os olhos de Elara se iluminaram de admiração. A visão deslumbrante rapidamente chamou sua atenção, e sentindo que aquele Pokémon travesso não faria mal, seu medo se desvaneceu. Ela olhou de olhos arregalados para a deliciosa montanha de donuts e doces diante dela. Então, Opa colocou a cabeça para fora de trás da colina açucarada, sorrindo de orelha a orelha. Hehe, este é o presente do Opa para você. Ele disse orgulhosamente. Elara começou a rir, batendo palminhas minúsculas de alegria. Suas risadinhas ecoaram pelo rancho, brilhantes e contagiantes. Observando isso, as 3 feras lendárias, Entei, Suicune e Raikou, trocaram olhares de alívio. Estavam claramente tranquilizadas de que a pequena não estava mais assustada. Como a massa precisava de tempo para crescer, os donos caseiros de Naoki não ficaram prontos até a tarde. Assim que o primeiro lote saiu da fritadeira, uma notificação do sistema surgiu na mente de Naoki. Donuts, B+. Donuts feitos com farinha, ovos e leite fresco Moomo. Efeito: Doce Mel nível 2 aumenta muito a amizade de Pokémon amantes de doces, tornando-os mais ansiosos para se aproximar de você. Avaliação: um favorito entre Pokémon com um dente doce. Doce Mel, hein? Naoki murmurou enquanto lia a descrição em voz alta. O efeito não era particularmente poderoso, mas ainda era útil à sua maneira, especialmente para criar laços com Pokémon. Ele cuidadosamente colocou os donuts quentes e perfumados em um prato e os levou para o Opa, que estava esparramado confortavelmente no sofá, esperando ansiosamente. Mesmo que o Opa já tivesse comido uma montanha de doces antes, ele mastigou os donuts alegremente como se não tivesse comido o dia todo. Donuts. Deliciosos donuts. Não importa quantos ele comesse, ele nunca se fartava. Enquanto mastigava contente, Opa descobriu algo novo. Os donuts de Naoki tinham um sabor extra doce.
Eles não apenas agradavam a língua, eles aqueciam o coração. Era como provar a felicidade. Enquanto Opa mastigava contente, Naoki sentou-se para discutir planos de ano novo com Iono, que estava descansando por perto com Elara em seus braços. Capítulo 727, mais um ano, 2. Agora era 20 de dezembro. Em apenas 10 dias o calendário da Liga viraria para o ano 204, marcando 7 anos completos desde que Naoki chegou a este mundo. 7 anos, e agora ele tinha uma família, uma filha e uma vida pacífica cercada por Pokémon. Como devemos celebrar o ano novo desta vez? Ele perguntou. Iono pensou por um momento e sorriu. Vamos apenas comemorar em casa. Honestamente, contanto que estejamos juntos, não importa onde estejamos. Naoki assentiu. Você está certa. Então eles concordaram em passar a data como nos anos anteriores com calor e simplicidade. No dia 31 de dezembro, o último dia do ano 203, Naoki viajou para a cidade para buscar alguns fogos de artifício e suprimentos de ano novo. Naquela noite a família e todos os Pokémon se reuniram no rancho para um jantar aconchegante de véspera de ano novo. À medida que a meia-noite se aproximava, eles soltaram fogos de artifício sob o céu estrelado. Com o toque do sino à meia-noite, o ano 203 chegou oficialmente ao fim. Um ano novo em folha, o ano 204 do calendário da Liga, havia começado. Após o ano novo, a neve começou a derreter em toda a região de Paldea. O caloroso sol da primavera despertou a vida de volta à terra. À medida que a temperatura subia, Naoki e sua família tomaram uma decisão. Era hora de retornar à região de Paldea. Felizmente, Opa tornou a mudança fácil. Ele invocou 6 anéis dourados, que voaram de seus braços e formaram portais que levavam diretamente a Paldea. Os Gogoat, Volô, Miltan e Sectrier se alinharam e passaram pelos anéis brilhantes de forma ordeira. Logo, apenas Naoki e Iono, a pequena Elara e Koraidon permaneceram no rancho de Alola. Naoki, você está voltando agora? Perguntou Opa, flutuando por perto com a cabeça inclinada em curiosidade. Naoki balançou a cabeça. Ainda não. Eu ainda tenho algo para resolver. Então Opa vai esperar por você aqui. Opa respondeu alegremente, puxando seus portais de anel dourado de volta e se acomodando. Naoki montou Koraidon e cavalgou em direção ao trecho familiar da costa onde ele pescava frequentemente durante a estadia deles em Alola. Ele parou perto da costa e chamou. Um momento depois, um Poplio emergiu das ondas, nadando até a praia com um latido feliz. Poplio disse Naoki gentilmente, estamos voltando para casa. Você gostaria de vir conosco? Pop? Poplio inclinou a cabeça, parecendo confuso. Naoki se ajoelhou e sorriu. Estávamos apenas de férias aqui. Agora que o inverno está terminando, é hora de voltar para Paldea. Talvez não tenhamos a chance de pescar aqui novamente tão cedo. Pensei, se partirmos agora sem perguntar, talvez nunca mais nos encontremos. Sua voz estava calma, mas havia um toque de relutância por trás de suas palavras. Ele não estava errado. Mesmo que pudessem visitar Alola novamente um dia, não havia como saber se Poplio ainda estaria por perto. Pokémon selvagens frequentemente seguiam em frente, explorando novas áreas, seguindo as marés. Se Poplio deixasse esta praia, as chances de se encontrarem novamente seriam pequenas. Poplio parecia entender. Ele piscou seus olhos redondos, claramente pensativo. Naoki não apressou. Ele esperou pacientemente pela decisão de Poplio. Após uma longa pausa, Poplio finalmente olhou para cima com um latido alegre. Pop. Ele tinha gostado daquele humano. Durante seus muitos encontros, ele havia comido muitas iscas, às vezes sem permissão, e ainda assim, Naoki nunca ficava bravo. Em vez disso, ele trazia comida deliciosa e o tratava com bondade. Mas Poplio hesitou por mais um momento. Pop. Ele havia assumido uma tarefa própria, procurar sinais do Pokémon lendário, Kyogre. Poplio esperava avistá-lo, mas depois de tanto tempo, ele não tinha encontrado nada. Naoki piscou surpreso, então deu um sorriso gentil. Está tudo bem, ele disse. Eu estava apenas um pouco curioso sobre aquele Pokémon. Não tem problema se não o encontrarmos. Poplio olhou por um momento, então deu um latido feliz. Pop. Então era isso. Naoki se levantou e estendeu a mão novamente. Então, você vem para casa conosco? Poplio. O pequeno Pokémon do tipo água gritou de alegria, saltando para fora da água. Certo, Koraidon. Naoki chamou vamos. O objetivo da viagem a Alola havia sido cumprido. Naoki montou Koraidon e retornou à área do rancho onde Opa estava esperando. Opa, abra o caminho, Naoki pediu com um sorriso. Deixe com Opa. Opa respondeu alegremente. Um portal brilhante em forma de leque se abriu na frente deles com um brilho cintilante. Antes de entrar no portal, Naoki se virou para os Pokémon da grande equipe de expedição herói e perguntou. Todos vocês vão ficar para trás? Meu assentiu firmemente. Isso mesmo, eles tinham decidido começar sua jornada a partir daqui desta vez. Afinal, a região de Alola era vasta e cheia de maravilhas, e eles estavam ansiosos para explorá-la juntos. Tudo bem então. Naoki sorriu e acenou calorosamente. Nesse caso, desejo a vocês uma aventura maravilhosa. Tchau, tchau, Opa. Até mais, Ted de Ursa, meus ápidos. Naoki acenou para todos eles, então entrou no portal junto com Koraidon. Em um piscar de olhos, eles cruzaram o tecido do espaço e retornaram para sua casa no rancho Casa na Árvore. Enquanto Naoki olhava ao redor para a paisagem familiar, ele respirou fundo. Em casa, finalmente. Depois de 3 meses inteiros fora, o rancho estava um pouco bagunçado. Havia muito o que cuidar, e todos rapidamente começaram a trabalhar. Entei, Raikou e Suicune ficaram encarregados de cuidar da pequena Elara.
enquanto Iono e Indeedee se concentravam em limpar a casa. Naoki, acompanhado por Koraidon e Ciclizar, seguiu direto para os campos do rancho. O gramado tinha ficado crescido demais e selvagem após o longo inverno, então Naoki ligou o cortador de grama e aparou tudo de volta para um verde suave e uniforme. Enquanto isso, folhas caídas estavam espalhadas por todo o terreno. Dragonite ansiosamente quis ajudar e soltou um poderoso ataque-vento para juntar as folhas, mas no momento em que usou o movimento, um redemoinho repentino fez as folhas voarem para o céu como uma tempestade de confetes. Hao! Ciclizar piscou os olhos arregalados em descrença. Até Koraidon se virou e deu a Dragonite um olhar de desaprovação. Percebendo que tinha exagerado, Dragonite coçou a nuca envergonhado. Ele só queria ajudar, mas sua força saiu do controle novamente. Desculpe, desculpe. Dragonite murmurou timidamente e começou a pegar as folhas desajeitadamente com suas garras. Ciclizar e Koraidon se entreolharam com uma mistura de exasperação e diversão, então se juntaram discretamente para ajudar. Em outro lugar, o pomar e os campos de frutas silvestres foram afetados durante o inverno. Frutas maduras demais e podres cobriam o chão sob as macieiras e árvores de frutas silvestres. Naoki vestiu um par de luvas e se moveu rapidamente pelos bosques, recolhendo as frutas estragadas e descartando-as. Ninguém tinha morado no rancho por bastante tempo. Talvez por causa da longa ausência e do silêncio, o antigo galinheiro e o celeiro onde Milton costumava descansar tinham ficado um pouco desgastados. O telhado do galinheiro tinha até um buraco, provavelmente devido a danos causados pelo clima ou talvez uma visita de Pokémon selvagens. Naoki pegou uma escada e uma tábua de madeira, então subiu cuidadosamente e remendou o vazamento para manter as galinhas seguras e secas. Depois disso, ele caminhou pelo perímetro do rancho, inspecionando as cercas. Alguns postes estavam soltos, outros inclinados, e alguns estavam lascados pela idade. Ele reuniu as ferramentas certas e começou a trabalhar, apertando, martelando e substituindo o que precisava de conserto. Quando todos os reparos foram concluídos, o sol já estava baixo, e o relógio se aproximava das 5 da tarde. Mas depois de uma longa tarde de trabalho duro, coordenado por todos, o rancho parecia completamente revitalizado. As cercas estavam firmes, os galinheiros vedados e os celeiros limpos e seguros. Pokémon vagavam pelos campos novamente, brincando sob a luz dourada que se desvanecia. Naoki olhou em volta para a cena animada e pacífica e soltou um suspiro de contentamento. Bem, agora finalmente parece casa de novo. Capítulo 728. Campeã. Depois de retornar à cidade de Kozaji, ainda havia muito que Naoki tinha que fazer no rancho. A primavera havia chegado e com ela, uma nova temporada de desafios de ginásio começava oficialmente. Líderes de ginásio de toda a Paldea retornaram aos seus respectivos ginásios para receber novos desafiantes. Então, não muito depois de voltarem para a região, Iono voltou ao trabalho. Naoki ficou para trás para cuidar das muitas coisas que haviam se acumulado durante o tempo em que estiveram fora. Ele entrou em contato com Zaki e o informou que o Rancho da Árvore havia retomado as operações e começaria a vender produtos para o mundo exterior novamente. Zaki ficou emocionado com a notícia. Assim que recebeu a ligação, ele dirigiu direto para o rancho, deu um grande tapinha no ombro de Naoki e riu com entusiasmo. Cara, já era hora. Enquanto você estava fora, tínhamos clientes fazendo fila na loja exigindo leite Gogoat da vida. Agora que você voltou, finalmente posso dar a eles o que querem. Naoki riu. Foi tão sério assim? Claro que foi. Zaki disse com um sorriso. O leite Gogoat da vida se tornou uma especialidade local da cidade de Kozaji. Está até em alta online. Então teremos que trabalhar duro para acompanhar a demanda, Naoki respondeu. Exatamente. De qualquer forma, que bom que você voltou. Eu tenho um monte de coisas para fazer na Câmara de Comércio, mas vou passar por volta das 5 desta tarde para pegar os produtos, como sempre. Sem problemas, Naoki concordou com um aceno. Depois que Zaki saiu, Naoki reabriu oficialmente sua loja. A equipe de entregadores Dragonite, que estava ociosa e entediada há meses, mal podia esperar para voltar ao trabalho. Assim que receberam a notícia, eles voaram da árvore do mundo com força total. Assim que a loja reabriu, os pedidos começaram a chegar sem parar. Os Dragonites prenderam suas sacolas, colocaram seus adoráveis bonés Dragonite versão que seguiram as instruções enviadas por Rotom em seus telefones. Embalaram os produtos e voaram para o céu azul claro. Naoki estava no pasto, observando-os desaparecer no horizonte, e soltou um suspiro de alívio. Finalmente, o rancho estava de volta em pleno funcionamento. Papai! Uma voz pequena e infantil chamou por trás. Naoki se virou e viu sua filha, Elara, cambaleando em sua direção. Ei! Ele se agachou com um sorriso, braços abertos, esperando para pegá-la. Elara sorriu de alegria ao ver o pai. Ela correu em sua direção com passos miúdos e, ao fazê-lo, parecia que estava correndo através do próprio tempo. Através do frio janeiro, do aquecimento fevereiro, do florescente março e do vibrante abril, até que, finalmente, ela mergulhou nos braços de Naoki com um grito brilhante e claro. Papai! Em julho do ano 204 do calendário da Liga, Elara estava agora com 1 ano e 7 meses de idade. Naoki tinha acabado de voltar para a casa da Academia Blueberry quando pegou a garotinha que veio correndo para cumprimentá-lo. Ele sorriu e perguntou, você ouviu a mamãe esta manhã? Sim. Elara assentiu seriamente. Boa garota. Enquanto a carregava de volta para casa, Naoki perguntou, então diga ao papai, o que você fez esta manhã? Elara franziu a testa pensando muito. Então ela respondeu orgulhosamente, eu montei no Entei. Naoki piscou. O quê? Ela disse isso tão casualmente, como se não fosse grande coisa. Outras crianças montavam em Ciclizar, mas sua filha? Ela montava nas bestas lendárias. Antes que ele pudesse responder, Elara de repente enrugou o rosto e fez beicinho. Raikou é mau. Elara levantou uma sobrancelha. Por que Raikou é mau?
Pelo que ele tinha visto, as 3 bestas lendárias, Entei, Raikou e Suicune, adoravam Elara, provavelmente até mais do que gostavam dele. Então, por que ela achava que Raikou era mau? Raikou não me deixa puxar seus bigodes, ela bufou indignada. Naoki congelou. Ele mal conseguiu evitar cair na gargalhada enquanto explicava gentilmente. Os bigodes de Raikou são muito importantes. Se você os puxar, dói, assim como quando alguém puxa seu cabelo. Elara piscou. Ela parecia estar tentando entender. Sério? Papai, tenta. Embora suas palavras estivessem um pouco confusas, Naoki entendeu o que ela queria dizer. Ela queria que ele puxasse o cabelo dela para ver se realmente doía, assim como ele explicou que a barba de Raikou era sensível. Vendo sua insistência, Naoki gentilmente pegou uma mecha de seu cabelo rosa suave e deu um mais leve puxãozinho. Instantaneamente os olhos de Elara se encheram de lágrimas, e ela gritou, papai é mau. Nunca mais falo com você. Ela se libertou de seus braços e saiu batendo o pé, correndo pela grama e desaparecendo atrás da casa na árvore Pokémon. Naoki piscou confuso. Eu mal toquei, ele murmurou. No momento em que ele estava prestes a segui-la, seu telefone Rotom vibrou em seu bolso. Olhando para a tela, ele viu que a chamadora era Geeta. Ele atendeu, afastando-se para falar em voz baixa, Ei, Geeta. Enquanto isso, atrás da casa na árvore de criação, Elara enterrou o rosto no pelo macio e quente de seu parceiro, o pequeno Larvesta. Ela fungou em seu pelo e ficou emburrada. Papai é o pior. Larvesta soltou um suspiro lento e solidário. Ele realmente não entendia o que havia acontecido, mas sabia que sua treinadora estava chateada. Então, ele simplesmente ficou por perto e a deixou chorar. Depois de alguns minutos, Elara espiou, esperando ver o pai procurando por ela. Mas quando ela subiu até a metade do tronco da casa na árvore e espiou, ele ainda estava ao telefone, de costas para ela. No momento em que ela percebeu que ele não tinha vindo para confortá-la, seu coração se apertou. Seus pequenos lábios tremeram, e ela explodiu em novas lágrimas. Larvesta entrou em pânico, cutucando-a gentilmente. Naquele momento, uma rajada repentina de passos agitou a grama. 3 figuras majestosas vieram saltando, Entei, Suicune e Raikou. Eles estavam observando por perto e não aguentavam mais vê-la chorar. O trio a cercou em um círculo gentil, tentando animá-la. Raikou, claramente nervoso, franziu a testa e pensou. Ela estava chorando. Por que ele não a deixou puxar sua barba antes? Após um momento de hesitação, Raikou curvou a cabeça e desajeitadamente abaixou sua longa barba em forma de raio na frente de Elara. Não chore, você pode puxar se quiser. Mas para sua surpresa, Elara balançou a cabeça teimosamente, as lágrimas ainda caindo. Não, ela disse entre soluços. Papai disse que ia te machucar. Raikou piscou visivelmente atordoado. Entei, parado ao lado dele, deu um pequeno sorriso orgulhoso. Ele olhou para Elara com carinho, então abaixou a cabeça e a pegou gentilmente com a boca, colocando-a em suas costas largas. Não chore, ele disse em sua voz profunda. Vou te levar para um passeio. Com Elara agora empoleirada em suas costas, Entei começou um galope suave pelo campo. De repente, Elara se virou e chamou entre seus fungados, Larvesta. Entei entendeu imediatamente. Ele diminuiu a velocidade o suficiente para deixar Larvesta subir ao lado dela. Com os braços firmemente ao redor de seu amigo peludo, e o vento passando por seu cabelo, Elara finalmente começou a sorrir novamente. Juntos, eles cavalgaram em direção à árvore do mundo. De volta ao rancho, Naoki se virou para verificar Elara, apenas para ver Entei disparando à distância. Sua filha e seu parceiro tipo inseto cavalgando felizes em suas costas. Acho que acabei de ouvir Elara chorando, disse Naoki. Geeta ficou ligeiramente surpresa. O que aconteceu com Elara? Ela está bem, Naoki respondeu com um sorriso. Entei a levou para brincar. Ele notou a direção para onde Entei havia corrido, a árvore do mundo. Havia muitos Pokémon amigáveis brincando lá, então Elara não ficaria entediada. Ao ouvir isso, Geeta levantou uma sobrancelha pensativa, então perguntou. Pensando bem, Elara não está quase completando 2 anos agora? Naoki balançou a cabeça. Não tão rápido, ainda faltam 5 meses. Ainda assim, o tempo voa, disse Geeta com um sorriso. Quando você planeja começar a ensiná-la sobre Pokémon? É muito cedo, não é? Naoki riu. Mesmo que ela seja mais esperta do que a maioria das crianças da idade dela, ela ainda nem tem 2 anos. Deixá-la comandar uma batalha Pokémon seria um pouco demais. Geeta respondeu, as crianças crescem mais rápido do que esperamos. Pisque uma vez, e de repente elas estão prontas para enfrentar o mundo. Naoki parou, incapaz de argumentar. Afinal, no início do ano, Elara mal conseguia andar. Agora ela estava correndo pelo rancho. Tudo bem então, vou parar de te incomodar por agora, disse Geeta. Vou passar no rancho mais tarde. Faz um tempo que não vejo Elara. Ela achou que era hora de Elara conhecer sua tia Geeta. Claro, Naoki disse calorosamente. Você é bem-vinda a qualquer hora. E Geeta não perdeu tempo. Naquela mesma tarde, ela chegou ao rancho. Naoki e Iono estavam acampados no gramado com Elara e alguns Pokémon, aproveitando o dia de sol. Quando Geeta apareceu, ambos se levantaram surpresos. Campeã, o que atrás aqui? Iono perguntou, assustada. A liga está de folga hoje, Geeta explicou com um sorriso. Então pensei em vir ver Elara. Ela voltou seus olhos para a garotinha agachada na grama, amassando alegremente massinha colorida entre os dedos com a ajuda de alguns Pokémon. Essa é a Elara? Uau, ela já cresceu tanto. Ouvindo seu nome, Elara levantou o olhar da massinha e deu um olhar curioso para a mulher desconhecida. Naoki se ajoelhou ao lado dela e disse gentilmente, Elara, está aí a tia Geeta. Você pode dizer titia. Elara inclinou a cabeça, examinando a recém-chegada com olhos grandes e redondos. Geeta se agachou e sorriu brilhantemente. Olá, Elara. Eu sou a Geeta. Você pode me chamar de tia Geeta. Elara não respondeu imediatamente.
Ela encarou Geeta em silêncio, claramente sentindo algo desconhecido. Seus instintos infantis a deixavam cautelosa. Enquanto isso, Geeta voltou sua atenção para o trio de Pokémon lendários, Entei, Raikou e Suicune, deitados protetoramente perto de Elara. Ao lado deles estava Larvesta, cuidando da garotinha como um guardião silencioso. Geeta não pôde deixar de sentir uma onda de orgulho e admiração. Com Pokémon como estes a cercando, Elara um dia se tornaria uma treinadora excepcional. Ela imaginou um futuro onde esta mesma criança, ensinada tanto por Naoki quanto por Iono, partiria em sua jornada. 10 anos era tempo mais do que suficiente para aquele Larvesta evoluir para um poderoso Volcarona. E com a confiança das bestas lendárias, Geeta sorriu para si mesma. Se tudo corresse bem, ela poderia se aposentar mais cedo e passar seu título de campeã para Elara quando chegasse a hora. Claro, isso se Elara puder realmente derrotá-la algum dia. Capítulo 729. Incidente. Naoki deixou os Pokémon continuarem a brincar com Elara no quintal, enquanto ele e Iono convidavam Geeta para entrar e relaxar na sala de estar. Além de visitar Elara, Geeta tinha vindo com outro assunto em mente. Ela se virou para Naoki e disse: a propósito, Naoki, o campeonato mundial e o torneio dos 8 mestres estão se aproximando. Você pensou em participar? 8 mestres? Naoki piscou surpreso. Ele não esperava que fosse anunciado tão cedo. Leon havia entrado em contato com ele antes para estender um convite para competir no 8 mestres, mas Naoki ainda não tinha decidido quais Pokémon levar. Alguns dos Pokémon no rancho estavam ficando entediados ultimamente, então Naoki estava considerando levá-los para esticar as pernas. Talvez Palmot, Dragonite, Ciclizar, Alcremie e Gogoat. Eu tenho pensado nisso, Naoki disse honestamente. Mas chefe, você não está planejando participar? Notei que os outros campeões regionais já entraram no ranking. Geeta deu um sorriso gentil. Esse tipo de destaque agora pertence à geração mais jovem. Além disso, com todas as responsabilidades que tenho administrando a Liga Paldea, não tenho tempo para um torneio completo. Naoki ficou em silêncio por um momento. Essa era a atmosfera descontraída da Liga Paldea. Justo, ele assentiu, deixando o tópico de lado. De repente, Iono pareceu se lembrar de algo. Ah, certo, chefe, ela disse, virando-se para Geeta. Ouvi dizer que houve alguns dramas na Academia Paldea ultimamente. Ela tinha visto fãs mencionarem isso durante sua live mais recente. Havia rumores de que um incidente de bullying ocorreu na academia. A diretora Time renunciou, e o novo diretor-geral agora era Clavel. Iono estava familiarizada com esse nome. Clavel teria trabalhado sob os professores Sada e Turo nos primórdios da pesquisa de terastalização. Dado quão avançada a terastalização estava, ele definitivamente desempenhou um papel em seu crescimento. Naoki estava visivelmente surpreso. Espere, o quê? A expressão de Geeta ficou séria. Eu soube da situação. Aparentemente, houve um incidente envolvendo um grupo chamado Equipe Estrela. Eles foram acusados de intimidar outros alunos nas dependências da escola. Mas o assunto foi resolvido. A Equipe Estrela se dissolveu, e a fundadora do grupo abandonou a escola e deixou Paldea. Os olhos de Naoki se estreitaram. Não foi isso que realmente aconteceu. Os membros da Equipe Estrela eram, na verdade, vítimas de bullying de longa data. Em resposta, formaram a Equipe Estrela e encenaram o que chamaram de Operação Queda de Estrelas. Eles se uniram e convidaram os agressores para encontrá-los no pátio não para lutar, mas para enviar uma mensagem clara. Se o bullying não parasse, eles tomariam uma atitude. Quando os agressores apareceram e viram a união e a determinação da Equipe Estrela, entraram em pânico, choraram e pediram desculpas na hora. Mas a administração da escola, particularmente o reitor na época, encobriu a verdade completa. A mídia rotulou a Equipe Estrela como os agressores, taxando-os de delinquentes. A diretora Time renunciou, não querendo concordar com o engano. E para proteger os outros de serem punidos, Penny deu um passo à frente e assumiu total responsabilidade. Definitivamente a mais na história, Geeta admitiu. Logo após o incidente, enviei investigadores à academia. Mas, de acordo com os relatórios, nenhum dos membros da Equipe Estrela estava disposto a falar com a imprensa. É mesmo, Iono murmurou. Ela não esperava que um incidente tão perturbador ocorresse em sua academia. Vendo as expressões em seus rostos, Naoki foi lembrado de outra coisa. A notícia de o diretor Clavel assumir havia acendido um pensamento. Era agora julho no ano 204 do calendário da Liga. Isso significava que faltavam menos de 2 anos para que os eventos da história da região de Paldea realmente começassem. Dado que a situação de Penny já havia surgido, isso provavelmente significava que o pai de Arven já havia sido ferido no Laboratório Zero. Para curar Mabochif, Arven deve ter acabado de começar sua jornada para procurar a erva mística. Naoki de repente percebeu que não contatava a professora Sada ou o professor Turo há muito tempo. Depois que Geeta saiu, ele pegou seu telefone Rotom e discou o número da professora Sada. Ninguém atendeu por um bom tempo. Sada parecia estar ocupada. Sem outra escolha, Naoki desligou. Não foi até as 8 horas daquela noite que a professora Sada finalmente retornou à ligação. Naoki atendeu, e o rosto da professora Sada apareceu na tela. Ela parecia um pouco cansada. Desculpe por não atender sua ligação antes, Naoki. Estávamos ocupados com o trabalho, ela explicou, afastando alguns fios de cabelo soltos do rosto. Tudo bem. Eu acabei de perceber que não falávamos há um tempo, então eu queria ligar e ver como estavam as coisas, Naoki disse com um sorriso. Afinal, há apenas alguns anos, a professora Sada costumava ligar para ele regularmente. Ao ouvir isso, os lábios de Sada se curvaram levemente em um sorriso caloroso. É mesmo? Eu agradeço. Como você está se adaptando à paternidade? Ela perguntou, brincando gentilmente. Ao mencionar Elara, Naoki não pôde deixar de sorrir também. Ela é o presente mais precioso que já recebi. Parece que você está vivendo uma vida maravilhosa, Sada disse carinhosamente.
Ela pensou em quando conheceu Naoki pela primeira vez. Naquela época, ele estava administrando o rancho sozinho. Agora, ele tinha uma filha e uma família. Naoki riu, depois mudou a conversa. A propósito, há algo com que eu possa ajudar no Laboratório Zero? Flutter Mané e Coraidon se adaptaram totalmente à vida no rancho. Se você precisar de dados adicionais, eu ficaria feliz em compartilhar alguns materiais de pesquisa. Obrigada, Naoki. É muito gentil da sua parte, Sada respondeu com um leve balançar de cabeça. Mas por enquanto estamos nos virando bem. Naoki assentiu. Tudo bem, mas se algo surgir, não hesite em entrar em contato. Eu farei isso, Sada prometeu. Ela fez uma pausa por um momento, como se estivesse prestes a dizer algo mais, mas então uma voz pôde ser ouvida chamando por ela ao fundo, a do professor Turo. Sada olhou para trás. Parece que precisam de mim novamente. Vamos encerrar por aqui, e eu entro em contato em breve, ok? Claro. Com isso, os dois encerraram a chamada. Naoki olhou para Coraidon, que estava espreguiçado ao lado dele, e suspirou. Ei, Coraidon, você acha que os professores ficaram bem? Coraidon piscou lentamente. Hal. Ao mesmo tempo, nas profundezas do Laboratório Zero, a professora Sada e o professor Turo estavam diante de uma máquina enorme, com os olhos fixos em duas altas câmaras cilíndricas. Suspensas em um fluido verde brilhante dentro dessas câmaras, estavam duas figuras humanoides, imóveis e perfeitamente paradas. Usando os dados coletados desses Pokémon Paradox do futuro, finalmente completamos a construção dessas duas unidades de inteligência artificial, Turo disse. Sua voz cheia de antecipação. Com elas, nosso problema de mão de obra está oficialmente resolvido. Há apenas um mês, um Pokémon Paradox havia atacado dentro da instalação, resultando em um trágico incidente onde um pesquisador perdeu a vida. Depois, vários outros pesquisadores começaram a questionar a direção do projeto. Incapazes de aceitar os riscos envolvidos, eles se retiraram da equipe de pesquisa. Mas para os professores Sada e Turo, que dedicaram anos de esforço incansável, desistir nunca foi uma opção. Com a maioria dos funcionários se retirando e pouco tempo para recrutar ou construir confiança com pessoas de fora, os dois tomaram uma decisão ousada. Criar versões de inteligência artificial de si mesmos, totalmente sencientes, totalmente capazes, para auxiliar na continuação de sua pesquisa. O laboratório havia silenciado, exceto pelo fraco zumbido da maquinaria. Então, de repente, os dois corpos mecânicos dentro das câmaras se agitaram. Seus olhos piscaram abertos, artificiais, mas brilhando com inteligência. Lentamente, eles deram um passo à frente do fluido, seus corpos se ajustando ao movimento enquanto emergiam. Agora parados diante de seus criadores, as unidades de inteligência artificial exibiam rostos idênticos, imagens espelhadas da professora Sada e do professor Turo. Por um momento, ambos os professores ficaram impressionados com admiração. Eles não apenas preservaram seu próprio conhecimento e instintos, mas os incorporaram nessas construções avançadas de inteligência artificial. Com as IAs agora ativas, sua pesquisa poderia progredir em dobro da velocidade. Os olhos da professora Sada brilhavam com determinação. De repente, a inteligência artificial Sada virou a cabeça e olhou para sua criadora. Sua expressão era calma, seu olhar mecânico, mas curioso, como se estivesse se ajustando às sensações desconhecidas de sua forma sintética. Então, ela falou em uma voz que ecoou suavemente pelo laboratório, embora a robótica carregava um inconfundível senso de consciência. Saudações, professora Sada. Estou pronta para ajudá-la. Capítulo 730. O Campeonato Mundial começa. No final de julho, uma nova rodada da série da Coroação Mundial estava programada para começar. E o local deste ano era nada menos que o estádio Vindon na região de Galar. Os melhores treinadores de todo o mundo se reuniram, e por um tempo toda a cidade de Vindon foi preenchida com força inigualável e energia intensa. Onde quer que você olhasse, podia avistar jovens treinadores em trajes competitivos elegantes, juntamente com Pokémon poderosos e brilhantes que claramente haviam passado por um treinamento sério. No topo das arquibancadas do estádio Vindon, Leon estava de braços cruzados, Charizard ao seu lado, observando o espetáculo se desenrolar abaixo. No campo, as rodadas de qualificação da classe Ultra estavam em andamento. Um feroz Electabuzz estava batalhando contra um Beedrill rápido como um relâmpago. Faíscas estalavam pelo campo de batalha. Beedrill zigue-zagueava para frente e para trás com velocidade deslumbrante, rastros de pós-imagens atrás dele. Ele dançava graciosamente em torno dos ataques-choque do trovão de Electabuzz, desviando de cada golpe como um artista na corda bamba. Então, em um borrão de luz prateada, os ferrões gêmeos de Beedrill brilharam para frente. Ferroada atingiu limpo na lateral de Electabuzz. O Pokémon elétrico soltou um grito de dor enquanto a corrente que cercava seu corpo tremeluzia e desaparecia. Um momento depois, sua grande estrutura desabou no chão com um baque pesado. Um Rotom-drone, semelhante a um drone, desceu para avaliar o Pokémon caído. Depois de escanear Electabuzz e confirmar que ele não podia mais batalhar, o Rotom anunciou o resultado em uma voz eletrônica estrondosa. Electabuzz está incapaz de batalhar. O vencedor é Beedrill. Jim. As classificações foram atualizadas. A multidão irrompeu em aplausos. Fãs levantaram seus bastões luminosos em comemoração, agitando-os descontroladamente para torcer pelo treinador e Pokémon vitoriosos. Que atmosfera incrível! Leon exclamou, os olhos brilhando de excitação. E estas eram apenas as eliminatórias da classe Ultra. Ele só conseguia imaginar o nível de intensidade quando o torneio dos 8 mestres fosse oficialmente iniciado. Até então, o estádio Vindon estaria lotado até a borda. Cada assento preenchido. O rugido da multidão seria ensurdecedor. Leon se virou e saiu do estádio. Em ambos os lados do caminho de saída, fãs se reuniram em ondas, agitando faixas e gritando seu nome. No momento em que Leon apareceu, a energia da multidão aumentou.
Campeão Leon, contamos com você. Não deixe aqueles outros campeões levarem a coroa. Nós sempre vamos te apoiar. Leon sorriu para a multidão, então deu uma piscadela confiante e fez uma pose heróica. Não se preocupem, eu não vou decepcionar vocês. Ele declarou, provocando outra rodada de aplausos. Neste ponto, os campeões de todas as regiões e os treinadores mais bem classificados do torneio dos 8 mestres do ano passado já haviam chegado em Windon. Entre eles estavam Lance, o vice-campeão do último torneio, Steven da região de Owen, Cynthia, a atual campeã de sino, e Dianta de Kalos, entre outros. Leon havia defendido com sucesso seu título de monarca no ano passado, e desta vez, ele estava mais uma vez preparado para dar tudo de si. Mas este ano, as coisas seriam mais difíceis. Em sua mente, Leon se lembrou dos Pokémon que cercavam Naoki, e até ele teve que admitir que eles eram um grupo difícil. Um Gogoat cuja resistência parecia tão infinita quanto a grama da primavera, um Dragonite, e Palmote que comandava a tempestade e o trovão. Só de pensar neles dava dor de cabeça em Leon. Desta vez, ele precisaria usar 100% de sua força. Mas novamente, Naoki sequer sabia que o campeonato mundial já havia começado. Leon pegou seu telefone Rotom e ligou para o Rancho Casa na Árvore. No Rancho Casa na Árvore, era mais um dia quente e ensolarado. Enquanto Yono estava fora trabalhando, Naoki teve algum tempo livre. Ele confiou a pequena Elara aos cuidados das 3 bestas lendárias e com a ajuda dos irmãos Indeedei, ele tirou os edredons e lençóis da casa, lavou-os bem e os pendurou ordenadamente no varal para secar ao sol. Em todo o rancho, os Pokémon também estavam dando uma mãozinha à sua maneira especial. Dragonite estava parado na beira dos campos, olhando para o céu como se estivesse em oração silenciosa. Um momento depois, uma mancha de nuvens escuras pairou, se estabelecendo diretamente sobre o campo. Logo, uma garoa suave começou a cair, regando delicadamente as colheitas prósperas abaixo. Perto do galinheiro, Palmota abriu o portão e deu um chamado alegre, encaminhando as galinhas para forragear. O grupo de Meldan que vinha atrás invadiu o galinheiro, coletando diligentemente os ovos recém-postos e colocando-os em uma cesta próxima com cuidado. No pasto gramado, Elara estava alegremente jogando seu jogo favorito, montando o grande cavalo. Ela estava sentada em cima de Raikou, agarrando sua crina grossa com suas mãozinhas enquanto a besta do trovão trotava suavemente pelo campo. A brisa varria as bochechas de Elara enquanto a paisagem deslizava, e sua risada deliciada ecoava por toda parte, iluminando todo o rancho. Naoki, que acabará de terminar de pendurar a roupa, levantou a mão para bloquear o sol ofuscante. Ele olhou para onde Elara estava cavalgando, e vendo sua alegria enquanto brincava com Raikou, não pôde deixar de sorrir. Ainda havia trabalho a ser feito. O próximo em sua lista de tarefas, escovar os 2 cavalos de Calyrex. Ele pegou uma escova de pentear e foi para o estábulo, onde tanto Glastrier quanto Sectrier já estavam esperando. No momento em que viram a escova na mão de Naoki, seus olhos brilharam de excitação. Até Pokémon lendários podiam se comportar como os comuns quando se tratava de uma boa escovação. Eles realmente gostavam disso. Os movimentos rítmicos da escova ajudavam a remover poeira e sujeira de seus pelos, mantendo-os limpos e confortáveis. Glastrier, com sua pelagem branca imaculada e personalidade ligeiramente distante, tinha uma predileção particular por limpeza. Quando seu pelo ficava sujo, ele ficava visivelmente agitado. Mas no momento em que Naoki colocou a escova nas costas de Glastrier, o garanhão de gelo geralmente mal-humorado relaxou visivelmente e se derreteu com o tratamento. Este tipo de mimo não era algo que eles jamais tivessem experimentado antes. Mesmo quando governavam a tundra da coroa, nunca foram tratados assim. E em comparação com aqueles dias solitários e frios do passado, tanto Glastrier quanto Sectrier passaram a preferir genuinamente a vida aqui, no rancho pacífico e ensolarado. Afinal, este rancho tinha fileiras intermináveis de cenouras de gelo e cenouras de raiz sombria, e os cavalos recebiam escovação regular. Só de pensar nisso os deixava felizes. Um dos cavalos até levantou a cauda e a abanou animadamente. Naoki percebeu e ficou momentaneamente sem palavras. Bem, então ele murmurou, que bom que vocês estão gostando. Assim que ele estava prestes a dizer outra coisa, Flutter Mané se aproximou bambeando apressadamente, batendo suas asinhas minúsculas enquanto carregava o telefone Rotom de Naoki em suas garras. O dispositivo estava tocando alto. Alguém estava ligando. Naoki estendeu a mão e pegou o telefone das garras de Flutter Mané, então tocou no botão verde para atender. No momento seguinte, o rosto sorridente de Leon preencheu a tela. Leon? Naoki piscou surpreso. Pelo ruído de fundo, ele podia dizer que Leon estava em algum lugar lotado e barulhento, parecia algum tipo de grande evento. O sorriso largo e característico de Leon brilhou pela tela. Naoki, está na hora. Naoki piscou ainda confuso. Hora de quê? Seria algo relacionado a Eternatus? Mas Leon rapidamente esclareceu. A série da coroação mundial começou oficialmente. Os 8 mestres. Naoki imediatamente entendeu. Leon assentiu com entusiasmo. Neste momento, ainda estamos na fase da classe campeão. As eliminatórias de alta classificação estão em andamento. Assim que terminarem, estaremos avançando para a rodada final, os 8 mestres. Leon então começou a listar a escalação da temporada anterior. Da última vez, os 8 mestres incluíram eu, Lance de Canto, Steven Stone de Owen, Cynthia de Sino, Dianta de Kalos, Ryan de Galar, Flint de Sino e Iris de Unova. Você já se decidiu? Vai entrar no campeonato mundial deste ano? Os olhos de Leon brilharam de esperança. Naoki riu. Se eu dissesse não, isso não iria te decepcionar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.